paz seja convosco, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que eu vou ser rápido nesta noite, porque nós ouvimos ontem um sermão e 24 horas depois chegou o dia mais difícil para mim, pois eu vou ler o mesmo texto que o pastor Márcio leu para falar sobre o mesmo assunto. E quem veio no estudo bíblico desta manhã sabe que o Espírito Santo, usando 2 homens, trouxe a mesma mensagem, complementou, e certamente que quem participou está mais do que feliz por ter ouvido a genuína palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1 até o versículo 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Querido Deus, nós estamos em reverência, Senhor, expostos à Tua Palavra mais uma vez. Que Tu possas usar Teu servo, Senhor, cheio de falhas e limitações, mas por causa do Teu povo, Tu levantas homens, Tu capacita homens, Senhor, e passa por cima dos seus defeitos e das suas fragilidades, para que o Teu plano perfeito, para que a Tua vontade boa e perfeita se concretize. Mais uma vez, Senhor, mais uma vez, faz isto conosco aqui, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando nós estávamos buscando um tema para a nossa festa, eu havia sugerido um outro tema. Coloquei no grupo Moral Bereana, que nós pedimos inclusive sugestão. Baseei em Apocalipse 21, a voz da noiva é a voz final, o Espírito e a noiva dizem vem. Depois, com o passar do tempo, amadurecemos, não seria aquele o tema, e me ocorreu de, na qualidade de pastor, olhando para as ovelhas que o Senhor me deu, olhando para mim como pastor destas ovelhas, eu cheguei à conclusão de que a mensagem da hora é Apocalipse 2, voltando ao primeiro amor. Por causa disto, eu creio que Deus aprovou. Nós já ouvimos mensagens tremendas que me fazem refletir, ainda estou pensando, creio que os irmãos também estão pensando até agora sobre isso. O Senhor Jesus Cristo recebeu uma revelação da parte de Deus, e esta revelação foi entregue a João. João escreveu o que o Senhor mandou, o que o Senhor falou. Então foram escritas 7 cartas as 7 igrejas que estavam localizadas geograficamente na região da Ásia Menor, num sentido horário, começando em Éfeso, terminando em Laodiceia. Estas igrejas eram igrejas representativas. Não somente o que está escrito aqui se aplicava literalmente à situação geográfica da cidade e espiritualmente da igreja, como
era um pouco atemporal, porque o que está aqui pode ser aplicado à Igreja Universal em todo o tempo. A primeira coisa que o Senhor diz a esta igreja, a igreja de Éfeso: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se não conhecermos o fundo histórico da cidade, talvez não faça muito sentido entender. No capítulo 1, a partir do versículo 20, está explicado que as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, os 7 mensageiros das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Mas nos dias de João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, pelo ano 95, 96 da era cristã, levantou-se no Império Romano, ou já estava governando o Império Romano, um imperador chamado Domiciano. Este homem se intitulou um deus. E como ele tinha tido um filho que morreu, ele mandou cunhar uma moeda, e na efígie desta moeda ele colocou a imagem do seu filho, sentado sobre o mundo conhecido de então, com 7 estrelas na sua mão direita. E esta moeda corria na cidade de Éfeso nos dias do apóstolo João. Então qualquer habitante da cidade de Éfeso que tomava uma moeda daquela entendia que Domiciano estava dizendo que o seu filho era um deus, e que ele tinha 7 estrelas na sua mão direita. Portanto ele tinha o domínio, ele tinha o poder e ele tinha o governo sobre o império. Mas quando Jesus Cristo se identifica para a igreja de Éfeso, ele diz: apesar de vocês morarem em um lugar em que um governante humano se julga o detentor do poder, eu é que tenho as 7 estrelas em minha mão direita. O poder está na minha mão. Sou eu que governo a história. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui neste segundo versículo é que ele, Jesus Cristo, ressurreto, estava andando entre os 7 cartiçais. Isto me dá o direito de dizer aos irmãos que Jesus Cristo está presente nesta noite aqui. Você não vai vê-lo com os seus olhos naturais, até porque ele está sendo representado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o legítimo representante de Jesus, é o outro consolador que veio para estar aqui. Mas Jesus diz em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então se ele está aqui, ele é digno de honra. Nós ouvimos um hino maravilhoso cantado aqui, e este hino era o cântico do capítulo 5 do Apocalipse, o cântico da redenção. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Ele é rei, ele governa e ele tem o domínio. Então a igreja de Éfeso passou a ter conhecimento, não somente que o pastor da sua igreja era um homem que não estava guardado apenas por circunstâncias, ele estava no melhor lugar do mundo, ele estava nas mãos do Todo-Poderoso. Jesus diz em João 10, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e das minhas mãos ninguém arrebatará. Que Deus tenha o anjo desta igreja em suas mãos, porque se ele estiver conservado nas mãos de Jesus, nada o poderá tirar dali. Há uma coisa interessante nas 7 cartas, porque em todas elas o Senhor fala diretamente com o pastor da igreja. A mensagem primeiro é para o pastor da igreja, depois ele tinha que chamar a igreja e ler a carta e passar a repreensão, mas ele recebia. Nós temos conhecimento pela escritura e pela história que esta cidade de Éfeso recebeu o missionário apóstolo Paulo. Na sua segunda viagem missionária, ele passou ali e deixou Áquila e Priscila, que inclusive ajudaram o discipulado de um homem chamado Apolo. Na sua terceira viagem missionária, ele passa quase 3 anos naquela cidade e fez dali um ponto missionário. E dali diz a Bíblia que toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor. Aquela era uma igreja que teve um bom mestre, que teve um bom pastor e que teve um ministério de sequência boa, porque Paulo deixa Timóteo e posteriormente diz a história eclesiástica que Tíquico
substituiu Timóteo e provavelmente este era o anjo da igreja que estava ali nos dias da carta que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo mandou àquela igreja. Portanto, era uma igreja que estava bem assessorada ministerialmente falando. O Senhor continua falando a esta igreja e ele diz: conheço as tuas obras. É óbvio que Jesus Cristo é Deus. E se Ele é Deus, você precisa ler a sua Bíblia e volte para o capítulo 1. Lá está dito que Ele tem olhos como chamas de fogo. Não há nada que esteja oculto aos olhos do Senhor. E em todas as cartas Ele diz: e eu conheço. Portanto, Ele conhece. E Ele começa por dizer que Ele conhece o nosso esforço, o nosso empenho, o nosso desempenho. Ele conhece tudo que você está fazendo em prol da sua causa. O pastor às vezes não vê, irmãos. E você às vezes fica ressentido com o pastor porque ele não te dá um elogio. Você fica ressentido com um diácono porque não reconheceu o seu esforço. Você veio limpar a igreja, você chegou, arrumou as cadeiras, você preparou a merenda, você fez tudo e no culto ninguém fala o seu nome, o pastor não te elogia, o irmão não te elogia, mas Jesus Cristo sabe. Ele está vendo o que você está fazendo. Você põe sua oferta anonimamente na salva e o pastor não vai dizer: o irmão deu R$200, R$500, e não pode dizer, mas ele vê, ele sabe. Jesus Cristo sabe o que cada um de nós estamos fazendo como indivíduo e o que cada uma das igrejas está fazendo como corpo e como igreja. Conheço o teu labor como a tua perseverança. E a palavra perseverança aqui não é perseverança diante de homens, é perseverança diante de circunstâncias. A igreja de Éfeso foi uma igreja que soube enfrentar provações, porque Éfeso não era um lugar comum. Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor, era a capital da Ásia Menor. Juntamente com Antioquia da Síria e Alexandria do Egito, eram as 3 maiores cidades daquela região. Ali estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Artemis ou de Diana, para os romanos. Estava um dos maiores anfiteatros da época, onde as pessoas que gostavam de cultura se reuniam para assistir às tragédias gregas. Aqueles papéis representados pelos melhores atores da época. Mas um dia, aquele anfiteatro, com 25 mil pessoas, lotadas, assistiram uma peça diferente, porque 2 discípulos de Jesus estavam ali. Depois de terem literalmente arruinado o culto da grande Diana dos Efésios, e a Bíblia diz que eles gritavam a uma só voz, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E aqueles 2 discípulos quase não podiam ser ouvidos no que falavam, mas os atos deles reverberou tão alto que uma grande multidão de pessoas aceitou a fé. Apesar do barulho, apesar da oposição, muitas pessoas aceitaram a fé. Ali cristãos foram perseguidos, perderam seus bens, perderam suas propriedades, perderam suas famílias e perderam até mesmo suas vidas. Apesar destas circunstâncias adversas, aquela igreja era perseverante, ela não voltou atrás. Eles não esmoreceram, eles não retrocederam, eles prosseguiram servindo a Jesus. Então o Senhor olha e diz: eu gosto disso, eu tenho visto a perseverança de vocês. O Senhor está vendo, irmão, a dificuldade que você sofre. Tua esposa não quer, teus filhos não querem, você às vezes tem prejuízos para manter a sua fé. Não te preocupa, Ele sabe e Ele está vendo. Glorificado seja o nome do Senhor. Também conheço que tu não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. A cidade era Éfeso, mas a igreja era Bereana. Porque era uma igreja que provava pelo ouvido o que era falado. O que era falado era examinado à luz da Escritura. Estava lá Isaías: a lei e o testemunho, se não falarem desta forma, jamais verão a alva. Não era uma igreja que vivia de revelação. Levantou-se um profeta, levantou-se uma palavra profética, mandou separar, eu separo, mandou casar, eu caso, mandou fazer o negócio, eu faço. Não, eles buscavam o assim diz o Senhor na palavra.
Então qualquer nova revelação, qualquer profecia que viesse, eles examinavam a palavra. Se não combinasse com o que estava escrito, era reprovado. Irmãos, nós somos bereanos. Tanto o rebanho de Jesus Cristo quanto a igreja batista, nós somos bereanos. E os bereanos, segundo a palavra de Deus, pela pena inspirada de Lucas, eram nobres, porque examinavam cada dia as escrituras para ver se as coisas eram realmente assim. Então eu vou repetir aqui pela milésima vez: leiam as suas Bíblias, porque a menos que você conheça a palavra de Deus, você não tem como provar um falso apóstolo, você não tem como provar um falso pastor, você não tem como provar um falso pregador. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Aquela igreja conhecia a palavra de Deus. Glórias a Jesus. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. O homem que escreveu o que Deus, o Jesus estava falando, era um homem que tinha muita propriedade e se identificava com esta igreja. Porque lá no capítulo 1 ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, achei-me em espírito no dia do Senhor. E ele estava ali por causa do que, irmãos? Por causa do nome e do testemunho de Jesus Cristo. Se você é perseguido, se você é atribulado, você está na melhor das companhias, irmãos. Os melhores homens da história foram perseguidos por causa da justiça. Então você não tem o direito de se sentir uma vítima, um coitadinho. Pelo contrário, você deve se alegrar quando passar por estas coisas. O Senhor está dizendo: olha, todas estas boas qualidades, e Jesus Cristo enumera pelo menos 9 qualidades positivas da igreja de Éfeso. Ontem nós ouvimos aqui por parte do pastor que era uma igreja que amava a ortodoxia doutrinária, era uma igreja que prezava pela boa doutrina, era uma igreja que tinha boas obras, uma igreja que praticava boas obras, era uma igreja que tinha ativismo religioso. Nós diríamos hoje que era uma igreja onde os crentes estavam empenhados nas atividades da igreja. Mas isto não é o bastante para Jesus. Pode ser o bastante para o pastor, pode ser o bastante para a denominação, pode ser o bastante para os olhos dos homens, mas para Jesus não é. Porque se uma esposa, quando ela casa, ainda apaixonada pelo seu marido, se ela cozinha, se ela lava, se ela limpa a casa, se ela faz tudo para o marido naquele período do tempo, por amor, e depois quando o amor esfria, quando ela não está mais sentindo o que sentia antes, e ela ainda continua fazendo para não ser, para não ouvir discussão, para não brigar, ela continua fazendo a mesma coisa, mas o marido não tem capacidade de ver o que está dentro. Ele pode ser enganado, ele pode achar que ela ainda tem o mesmo sentimento. Mas lembre-se, você está ouvindo a palavra daquele que nos conhece por dentro, que nos conhece as nossas entranhas, conhece os nossos pensamentos mais íntimos. Ele não pode ser enganado. Então as nossas performances religiosas podem enganar o homem, mas nunca poderá enganar a Deus. Você pode cantar e durante a hora que você está cantando, você pode chorar, a igreja se emociona. O pregador pode chorar e a igreja se emociona. Você pode fazer uma boa oração e a igreja se emociona, mas Jesus Cristo não se emociona com performance. Ele quer a realidade que está no coração. Por isso, Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. É só assim que a fumaça do nosso incenso pode subir às narinas de Deus. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, eu nunca preguei uma mensagem sem que primeiro esta mensagem fosse aplicada a mim. Eu não sou melhor do que os irmãos. E eu tenho consciência de que nenhuma igreja, ou raramente, excepcionalmente, uma igreja não vai além do seu pastor. A devoção da igreja, o zelo da igreja, o cuidado da igreja está muito próximo daquilo que é o pastor. Eu reconheço as minhas deficiências, as minhas limitações.
Mas eu queria dizer hoje, como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Os irmãos que conviveram comigo 12 anos são testemunhas de muitas coisas do meu caráter. Na igreja, eu fui liberal quando se trata de questões administrativas. Se é para construir, qualquer um dá opinião. Se é para cozinhar, qualquer um dá opinião e eu aceito a opinião. Mas quando se trata da palavra, quando se trata da doutrina, quando se trata do evangelho, isto é inegociável. Isto não pode ser negociado. Ainda que a palavra fira os meus interesses, ainda que ela venha contra o que eu gostaria, mas a palavra tem preeminência, ela tem que prevalecer. Às vezes, irmãos, nós justificamos o nosso filho. Ele tem dificuldade porque lá na igreja tem um irmão chato, é porque o pastor não fez isso. Nós vamos justificando os erros, queremos justificar os erros, e não é hora de fazermos isso. Todas as vezes nós queremos justificar os nossos próprios erros à custa dos erros de terceiros. Mas o Senhor Jesus Cristo está pedindo que cada um de nós nesta noite façamos um inventário pessoal acerca do nosso relacionamento com Ele. E a primeira coisa que Ele pede é que você se lembre. Lembra-te do teu primeiro amor. Esta lembrança aqui, irmãos, não tem nada a ver com aquilo que eu já ouvi milhares de vezes de crentes que têm 30 anos de fé e diz: em 1988 eu orava muito, eu participava de vigília. Em 1905 eu orei, Jesus curou cego, Jesus ressuscitou mortos. Naquele tempo fazia, não é saudosismo. Jesus não quer lembrança de saudosismo. Ele quer que você lembre de como você fazia isto, amando-o de todo o teu coração. Ele quer que você não somente se lembre de como aquilo aconteceu, como você volte a praticar aquilo que provocou aquilo acontecer. É isso que ele está dizendo. Lembra-te do teu primeiro amor. Você consegue lembrar da época que você aceitou Jesus como Salvador? Hoje, na ministração da manhã, o pastor Ridelblando citou uma escritura: desejai, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para por meio dele obter esse crescimento. Você sabe que uma criança, quando nasce, ninguém ensina ela a mamar. Você basta colocar a boca dela no seio da mãe, ele vai sugar o leite. Quando você nasce de novo, e aqui, irmãos, é que está o grande problema da igreja, denominação, da igreja organização, é que você pode se agregar, você pode se filiar, você pode ser batizado nas águas por um ministro e nunca ter nascido de novo. E se você não nasceu de novo, esta palavra não vai produzir efeito em você, não vai transformar você, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é comparado a uma rede lançada ao mar, e quando ela é puxada, ela traz toda sorte de coisas. Ela traz cobras, lagartos e peixes bons. Mas depois que é vindo, aí o pescador diz: cobra não me serve, joga fora. Sabe por quê? Porque não há regeneração para a cobra, não há mudança de natureza em cobra. Portanto, o Espírito Santo está falando nesta noite é para a igreja, está falando para quem já nasceu de novo, está falando para quem um dia já amou Jesus, para quem já se apaixonou pela palavra, para quem já teve coração ardente. É para você que ele está falando nesta noite. Glória a Deus. Lembra, o pastor Márcio leu ontem Jeremias 2, Deus dizendo: eu lembro de ti da época do nosso noivado, quando tu eras ainda uma donzela no deserto, não havia nada para te encantar, eu era a tua delícia, tu te alegrava em mim e eu me alegrava em ti. Mas tu entrou na terra, conseguiu bens, veio distrações, veio outros deuses, e eu fui traído por ti. Você sabe, irmãos, deixe-me ferir tua consciência como teu pastor esta noite. Você sabe que no início da tua fé não tinha programa de televisão que te impedisse de vir para o culto.
No início da tua fé não tinha aniversário de parente, não tinha churrasco, não tinha coisa nenhuma mais importante do que vir para o culto e falar do Senhor. Já encontrei pessoas novas convertidas que às vezes eu fico encantado, porque ele só quer falar da igreja, ele só quer falar do evangelho, ele só quer falar da experiência dele com Deus, e isso deixa a gente, meu Deus, que realidade é essa? É essa lembrança que ele está dizendo, lembra disso, lembra, quando eu era mais importante do que qualquer compromisso que o mundo tem para você. Pastor Márcio ainda falou ontem das distrações. Muitas vezes a grande arma do inimigo para você não é o pecado, aquele pecado bruto, aquele pecado grosseiro. É apenas uma distração, às vezes até lícita, e colocando Deus em segundo plano. E ele está dizendo, porque a Bíblia diz que ele é ciumento, ele tem ciúme. Este ciúme é zelo, é cuidado, é exclusivismo. Nós somos um povo peculiar de Deus, irmãos, propriedade de Deus. Ele não quer nos dividir com nada nesta vida. Ele tem zelo por você. Eu vou confessar uma coisa aqui para os irmãos. Os irmãos talvez pensem que eu não sou um marido ciumento. Eu sou um marido muito ciumento. Se eu perceber que um homem está olhando para a minha mulher, eu olho direito para os olhos dele. Se eu perceber que com o canto dos olhos ele está olhando para a minha mulher, eu começo a encará-lo, eu começo a olhar, porque eu tenho ciúme, eu tenho zelo. Não pense que Jesus não é da mesma forma. Jesus tem zelo, tem ciúme por você, tem cuidado por você. Ele não quer dividir você com ninguém, ele não quer dividir você com nada nesta vida. Sabe por quê, irmãos? Porque quando um homem é muito rico e velho, e geralmente os homens velhos querem casar com mulheres novas e bonitas, e não faz mal, mas geralmente estes homens ricos e velhos, quando vão casar com mulheres novas e bonitas, eles casam com separação total de bens. Elas vão ter tudo que elas querem enquanto viver com ele, mas quando ele morrer não tem nada. Mas este Jesus aqui, ele fez de você herdeiro de 100% de tudo que ele tem. Você é a pessoa mais rica do universo. Você pode imaginar hoje como eu gostaria de ser um arcanjo, como eu queria ser um querubim, como eu queria ser um serafim, um daqueles seres ardentes diante do trono que pode, mesmo cobrindo com as asas, o rosto está próximo do Senhor. Você é muito mais do que um querubim. E a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que a saudação é da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte do primogênito dos mortos, aquele que nos ama e com seu sangue nos comprou para o seu Deus e nos fez reis e sacerdotes. Você é rei e sacerdote no reino de Deus. Amém? Não troque isso por nada. Não troque esta unção. Não troca este galardão. Não troque este privilégio de filiação por nada que o mundo oferece, porque a Bíblia diz que o mundo passa e as suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ó, irmãos, você faz parte de uma família maravilhosa. Você faz parte de uma família herdeira de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Você sabia que o arrependimento do filho pródigo não veio porque ele estava comendo bolotas de porcos? Não. O arrependimento do filho pródigo veio quando ele se lembrou da casa do pai. Quando ele lembrou da casa do pai, disse: quando eu vivia na casa do meu pai, eu tinha de tudo do bom e do melhor. Eu tinha roupa limpa, roupa lavada, eu comia bem. Mas ele lembrou-se também que nesse tempo ele beijava o pai, ele abraçava o pai, ele sentava no colo do pai. Ele amava o seu pai. Depois que ele lembrou disto, aí ele tomou a decisão: eu irei ter com o meu pai. Talvez você possa pensar: eu não estou desviado, eu me sinto um salvo, eu me sinto um crente. Mas eu quero que você considere a sua análise, a sua avaliação como parcial, e que você aceite a análise de Jesus para você nesta noite. Assim como um homem é capaz de analisar a sua esposa e saber o que ela fazia no início, e a mulher é capaz de analisar o marido e saber o que ele mudou depois de um certo tempo, Jesus sabe como nós mudamos. Quando você iniciou este relacionamento de amor, você não lia a Bíblia quando tinha tempo, você não orava quando tinha tempo,
Você não ia ao culto quando tinha tempo. Você não falava de Jesus quando tinha tempo. Isso você fazia para trabalhar, para estudar, para namorar. Mas você orava a tempo e fora de tempo. Você lia a Bíblia a tempo e fora de tempo. Às vezes levava a Bíblia para o trabalho, entrava no banheiro e lia a Bíblia e fazia uma oração rápida, e a tua alma estava se regozijando com ele. Mas com o passar do tempo, as coisas vão mudando. Nós, como pregadores, vamos nos profissionalizando. E a intimidade gera uma certa banalização. Conseguimos subir no púlpito sem orar, conseguimos pregar sem ter lido a Bíblia, conseguimos fazer orações que são performance, na verdade. Mas ele sabe, ele vê, e ele está reclamando um amor genuíno, um amor verdadeiro, um amor autêntico. Ele está reclamando uma adoração sincera, um relacionamento verdadeiro. Deus também se cansa, irmãos. Deus se cansa de sacrifício. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, o povo amava sacrifício. Pegava as ovelhas gordas e levava para o sacerdote, e a fumaça subia. E um dia Deus usa o profeta Isaías e surpreende toda aquela nação que estava tão contente com o seu culto. Diz: não continueis mais a trazer ofertas vãs diante de mim. Não suporto o vosso incenso. A oblação de vocês para mim me fede no nariz. Não quero mais os vossos sábados. Não quero mais as vossas luas novas. Eu estou rejeitando tudo isto. O que eu quero mesmo é um coração quebrantado. O que eu quero mesmo é um coração contrito. O que eu quero mesmo é uma vida reta, uma vida íntegra. É isso que eu estou querendo de vocês. Irmãos, Jesus não estava dizendo que não gostou da labuta, que não gostou da perseverança, que não gostou da maneira como os efésios estavam trabalhando. Não, tudo isso ele aprovou. Mas ele disse: é contra ti que eu tenho uma coisa. Apesar de todas estas coisas positivas, você deixou o primeiro amor. Às vezes nós vamos por obrigação na igreja. Vamos apenas por obrigação. Mas esta igreja estava sendo advertida, irmãos, porque 35 anos antes que o Senhor mandasse João escrever essa carta, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo da prisão para escrever uma carta a esta mesma igreja. E Paulo convidou aquela igreja a penetrar, a conhecer, a adentrar na altura, na largura e na profundidade do amor de Deus, que excede todo o entendimento. Ele disse: eu quero que vocês conheçam o amor de Deus. E no capítulo 5 ele diz: imitai a Deus como filhinhos amados em amor. Andai na verdade em amor. Porque se faltar amor, o que vai sobrar é religiosidade. Deus não se agrada. Sabe por quê, irmãos? Porque nos dias que Jesus veio a esta terra, ele encontrou a religião judaica vivendo o seu auge. A época áurea da religião judaica eram os dias dos fariseus, quando Jesus veio. Eles eram observadores dos ritos, eles eram observadores dos estatutos e dos juízos, a letra da lei. Eles contavam as folhas do alface, eles contavam a folha da cebola para dar o dízimo correto. Eles se vestiam bem, não eram depravados, mas eles não tinham amor. Aquilo lá era como uma sepultura caiada. E Jesus os desmascarou aquele culto. Ele disse: é um culto hipócrita. Então, como bem foi dito ontem aqui, nós podemos ter o melhor coral, nós podemos ter os melhores pregadores, e se faz pregador hoje a todo momento, de qualquer jeito. Nós podemos ter um prédio maravilhoso, mas a menos que cada um de nós tenhamos tido uma experiência de amor com Jesus, nós estamos perdendo o nosso tempo. E você sabe, irmãos, que como igreja, não apenas como indivíduo, como igreja, no nosso culto comunitário, quando nós nos reunimos como igreja, todos nós participamos do mesmo pavio que está buscando óleo para produzir a luz. A igreja bereana, as igrejas de Cristo nessa cidade, se não produzirem luz, elas perderão o seu lugar no candelabro, perderão a sua lâmpada. Isso não significa dizer que o prédio não vai mais existir, que a denominação não vai mais existir, que não vai ter mais pastor, vai ter coral, vai ter prédio, vai ter tudo.
Mas vai ser um museu, irmãos. Nós vamos ficar dizendo aqui, irmãos, ele fez no passado, mas Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele é o mesmo. Você é a igreja de Jesus? Pois então, se você é a igreja de Jesus, ouça a voz de Jesus. Ele disse, esta igreja tem uma boa qualidade. Ela experimenta os pregadores pelo que eles falam, mas eu vou julgá-la pelo que ela ouve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, ouvir é diferente de escutar. Você escuta o que você não quer, porque o escutar está no ouvido, neste órgão físico, biológico, um dos 5 órgãos do sentido. Você escuta barulho, você pode não entender o barulho, mas você escuta barulho. Agora você só vai ouvir o que te interessa. No meio de uma multidão, no mercado, muitas pessoas estão falando, mas quando a tua filha diz papai, no meio daquelas vozes, o seu ouvido capta o som amado da voz da sua filha. É minha filha que está falando. Se você tem ouvidos para ouvir, você vai entender, você vai receber, você vai captar o que o Espírito Santo está dizendo a você esta noite. É hora de, neste inventário, irmãos, nós tomarmos posições, resoluções definitivas. A gente tem 40 anos de idade e pensa que vai viver 60, 70, 80. A gente tem 20 anos e pensa que vai viver 60. E a gente está sempre procrastinando quase tudo na vida. Mas não procrastina nem um segundo o teu ajuste de conta, o teu relacionamento com Deus. Não deixa isso para amanhã, não deixa isso para depois de amanhã. Seja radical nestas coisas e seja urgente nisso. Tenha urgência quando você tomar essa decisão. Porque a nossa vida não nos pertence, irmãos. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós estamos de passagem aqui. Agora, cada um de nós será julgado pelo que nós ouvimos. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, e bem-aventurado aquele que pratica as palavras que estão escritas neste livro. Leia a sua Bíblia, ouça a palavra de Deus e transforme-a em verdade prática. Irmãos, o que Jesus podia fazer para que você estivesse vestido de branco, para que você estivesse na qualidade de noiva, virgem, pura e imaculada, Ele fez. Ele tomou todos os teus pecados, Ele assumiu todos os teus erros, Ele pagou o preço de cada um deles. Ele te colocou num pedestal. E Ele espera o que de você? Ele espera amor. Porque sem amor, diz o apóstolo Paulo em Hebreus 13, que nada vale, nada adianta. Agora eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos. Nos Estados Unidos da América tem alguns desertos. Alguns botânicos entraram no deserto e eles ficaram impressionados com uma coisa. Eles viram um arbusto antes de iniciar o deserto. Este arbusto recebia águas, folhas macias. Andaram, entraram no deserto, depois encontraram o mesmo arbusto. Só que aquele arbusto estava no deserto, não recebia água e ele desenvolveu espinhos da mesma família. Ele desenvolveu espinho porque ele não estava exposto à água. Era o mesmo arbusto, era a mesma família. Se você não tiver ouvidos para ouvir a voz de Deus, você vai ficar dentro da igreja vendo problema, criando problema, sendo um crente problemático. Aí você passa a ter apenas sentimentos humanos, tem afetos naturais. Há pessoas na igreja que você não ama, que você detesta, que você não consegue se relacionar, você não consegue perdoar. E não venha me dizer que você ama a Deus, que você não pode ver, se você é incapaz de amar o irmão que você vê. Se você não pode ter relacionamento dentro da igreja
com estes irmãos que estão aqui, você não tem relacionamento com Jesus. Nem adianta orar, essa oração não sobe. Mas isto se dá, irmãos, quando nós não recebemos a palavra como água. Quando nós recebemos a palavra, nós nos tornamos pessoas cordatas, pacíficas, amantes da paz, consoladores. Este deve ser o papel de cada crente aqui. Eu creio que o Espírito Santo não deixará faltar esta água para a sua vida, para você. Agora você pode recusar. Por isso, é quem tem ouvido. Que o Espírito Santo de Deus possa sacudir você, chacoalhar você, fazer você ter um inventário. O apóstolo Paulo, ele estava tão convencido de que tudo que ele havia pregado e ele não recebeu por tradição dos apóstolos, ele teve uma revelação especial de Deus. Ele estava tão convencido de que aquilo era verdade, que ele escreveu aos Gálatas dizendo: ainda que nós mesmos, ou um anjo venha do céu e pregue um outro evangelho que vai além deste que eu tenho pregado para vocês, ele será maldito, ele será anátema. Paulo tinha tanta convicção de que o que ele falava era verdade, que ele disse: pode ser que amanhã eu enlouqueça, pode ser que eu me transforme num bipolar, e se eu pregar outro evangelho, não creiam nele, creiam nesta primeira palavra que foi pregada para vocês. Portanto, irmãos, que vocês perseverem, que vocês mantenham-se fiéis ao que vocês têm recebido, e que vocês restaurem a comunhão do primeiro amor. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe no seu amor para sempre.